humana, cai em si, provoca verdadeiros banquetes celestiais de alegria. Não dá nem para a gente imaginar como é a celebração desses anjos ou desses seres multidimensionais diante da consciência que volta a si, que cai em si, que é achada e que é encontrada pelo amor sublime e eterno. A seguir ele conta aquela parábola da dracma. A ovelhinha tinha se perdido e sabia que estava perdida. E gritava lá nas beiras dos precipícios, na noite escura, querendo que alguém atirasse de onde ela não sabia sair sozinha, nem achar por ela próprio caminho. E o pastor Cristo Jesus vai e a apanha e a leva. E ele diz, é grande essa alegria, porque mais vale achar um que estava perdido do que 99 que dizem que não precisam de coisa nenhuma. Aí ele conta a história da mulher que também perdeu uma dracma no meio de 10 que ela tinha, perdeu uma. E fez como as mulheres costumam fazer, procurou tudo, não importando a hora, e de madrugada ou qualquer que fosse o momento, até achar. E quando achou, no dia seguinte reuniu as amigas e gastou uma fábula até para celebrarem a dracma que ela tinha encontrado. E não há uma relação de causa e efeito entre necessariamente o valor da dracma e a festa que ela cria com as amigas para celebrar essa perseverança que encontrou, esse desejo que achou, essa vontade que, enfim, foi e tomou posse daquilo que era seu e trouxe para o seu próprio cuidado. E aí Jesus diz, nos céus é a mesma coisa. Igualmente haverá júbilo diante dos anjos de Deus por um ser humano que estava perdido como essa dracma, perdido sem saber que estava perdido, sem ter consciência de si mesmo. Como a dracma não tinha consciência, não tinha percepção, não tinha a ânima animal da ovelhinha que sabia que estava na noite escura perdida, a dracma é aquele ser humano que está perdido e não sabe que está perdido, que tem valor e não conhece o seu próprio valor. E Jesus disse, olha, achá-la e trazê-la como unidade monetária para dentro do meu tesouro e do meu recurso tem um valor simbólico extraordinário. Por isso, anjos celebram comigo o que vocês murmuram como religiosos. Os anjos, em contraposição a vocês, celebram diante de Deus. O que vocês reclamam tem uma equivalência absolutamente diferente diante dos seres celestiais, que é o gozo, o júbilo, a alegria, pela empatia desses seres celestiais com o amor de Deus e com a compaixão divina e com a necessidade humana de ser encontrada, de ser buscado e de ser achado. Aí ele conta uma terceira história nessa sequência, que nós já vimos na quinta passada, uma introdução sobre o ambiente histórico, o que significava ter uma herança antecipada e várias coisas que está tudo gravado aqui no YouTube que eu falei na quinta-feira da semana passada. E depois, no dia de ontem, falei sobre Jesus e as circunstâncias em relação a esse mesmo episódio, que hoje deve ser a parte 5, eu creio, dessa sequência. Jesus e as circunstâncias. Aí eu mostrei como o Pai de Jesus, o Pai apresentado de maneira simbólica, ou alegórica, ou arquetípica, aqui nesse texto de Lucas 15, o pai dos dois meninos, do que foi e do que ficou, era uma expressão do Pai de Jesus, o meu Pai, o meu Abba, o meu Paizinho, o meu Daddy espiritual e eterno. E como ele
age do jeito que os verdadeiros pais amorosos e confiantes fazem, como o meu fez comigo quando eu, semelhantemente a um pródigo, fui embora e comecei a sair de casa aos 15 anos e, de fato, só voltei depois dos 18, quase com 19, já para o processo final da minha conversão. E ontem eu falei de como Deus age, não necessariamente através de gritos, vozes, falas, explicitudes, mas como frequentemente e mais frequentemente do que a gente pode sonhar ou imaginar, ele age usando circunstâncias, como a gente viu aqui. Primeiro foi a circunstância do rapaz ter gasto tudo e ter visto que o que o pai levara a vida inteira para amealhar, ele podia gastar em meses, como gastou, consumiu nos devaneios, na dissolução, em tudo. Logo, logo a circunstância ensinou a ele, assim ensinaram a ele, o significado do esvaziamento daquilo que supostamente a gente chama de valor. E a gente diz que tem significado e que é aquilo que nos daria razão para viver. A primeira manifestação da voz das circunstâncias foi o esvaziamento do conteúdo daquilo que o moço pensava que iria durar para sempre e não durou um verão. E acabou. E quando acabou, ficou um vazio de tudo, de gente, de amizades, de oportunidades. Os vazios foram se acumulando, a terra era distante, tudo tinha sido dissipado, ele tinha perdido todas as suas soluções pessoais e consumido todas as coisas, e aí veio um segundo elemento que foi a fome. E chegou para todos. Quem tinha reserva sobreviveu, quem não tinha começou, como ele, a passar necessidade. A necessidade fala. A necessidade grita. Dependendo da pessoa. Tem gente que na hora da necessidade fica tentando culpar terceiros. Também eu só estou nessa situação por causa da conjuntura mundial. Aí começa a culpar outro. Eu também só estou nessa situação porque meu pai não foi pai o bastante para ter dito e imposto um limite, não, por essa porta você não sai. Mesmo que eu já fosse maioríssimo de idade, mas a culpa é dele que me deixou vir, devia saber melhor do que eu. Ou arranja qualquer outra desculpa. A culpa também é daquele meu irmão mais velho, que é um chato horroroso. Por causa dele é que eu tive ânimo adicional para largar tudo e vir para cá, onde eu me arrebentei todo. Tem gente que não consegue enxergar a relação de causa e efeito entre o que produziram e o que amealharam, entre o que semearam e o que colheram. Não conseguem perceber que o bumerangue que está voltando é aquele mesmo que eu lancei e que fez a sua volta, está me atingindo. Tem gente que não consegue fazer essa leitura das circunstâncias. Esses são difíceis demais de serem ajudados, porque nem na calamidade eles conseguem perceber, nem no grito do megafone das circunstâncias divinas eles conseguem ouvir a voz de Deus, da sabedoria ou da realidade. E aí é dificílimo, quase impossível ajudar essas pessoas que nem na hora da necessidade conseguem olhar para si próprias. E aí vem um outro elemento circunstancial. A necessidade deixou uma marca nele, ele começou a pensar. Quando, em primeiro lugar, acabou tudo, ele disse, epa, e agora? Procurou alternativas. Viu que a conjuntura era global. Só não estava passando necessidade quem tinha feito reservas. Ele não tinha nada. Tinha consumido tudo, da pior e mais idiótica forma possível. E agora ele tinha recebido um terceiro toque violento.
das circunstâncias que foi a necessidade. A necessidade o faz pensar, refletir, que ele precisava de uma dissolução. Não. Que depois de tanta dissolução, ele precisava de uma solução. Aí ele vai procurar uma solução. E buscou os cidadãos da terra. Buscou se agregar, é a palavra usada. Se jungir, se filiar, se irmanar, ser acolhido, ser bem tratado por algum dos cidadãos da terra. Quem sabe até gente que tenha participado das festanças que ele deu, mas ninguém tinha interesse nele. Afinal de contas, ele não se apresentara àquela terra distante, àquela sociedade, como um trabalhador que estava ali empreendendo. Ele foi ali para gastar. E ele foi ali para se dissolver, para se dissipar. E para dissolver e dissipar outros juntamente com eles. Então, quem é que, em sã consciência, iria querer essa pessoa ao lado dela? Só alguém que tivesse algo muito insignificante, do tipo, se ele se der bem lá, bom para ele. Se ele se der mal lá, problema dele. Não me afeta. Eu vou mandá-lo para algo que não terá consequências contra mim. Pensou o empreendedor local, o dono daquela fazenda de criação de porcos. E o mandou para guardar os porcos. Guardar, não deixar porco fugir. Veja de onde esse cara veio e aonde esse cara está. E ali, o verso 16 diz, ele começou a invejar os porcos. Esses porcos estão gordos. Eles comem. E sou eu que trago a comida de manhã, de tarde, de noite. Não falta nada, eles estão cevados. E eu aqui estou morrendo de fome. Mas nem a comida dos porcos ele tinha permissão de comer. Até o que lhe parecia o mais indigno de todos os serviços e a mais indigna de todas as identificações possíveis, nem aí nesse ambiente que, segundo a cultura dele, era de uma indignidade total, ele conseguia encontrar qualquer que fosse o benefício, ninguém lhe dava nada. E como eu já disse hoje anteriormente, ele teve minimamente a bênção de não se auto-vitimar, transferindo a culpa para terceiros. Ele podia agora aqui, como eu já disse anteriormente, ter culpado o pai por tê-lo deixado ir, como eu vejo toda hora acontecer, o cara praticamente espanca a família, mete medo em todo mundo, as pessoas ficam apavoradas. Eu estou usando um caso extremo, deixam ir, vai. Mas quando tudo dá errado, a culpa é de quem deixou ir, porque o sujeito não se enxerga e ele é vítima o tempo todo de tudo. Não dá para ajudar a gente que se auto-vitima. Preste atenção, o sujeito que se auto-vitima, eu tenho repetido isso milhares de vezes na vida, é inajudável. Não dá. Quem transfere culpas não encontra soluções. Quem transfere culpas não encontra soluções. Ele podia ter culpado o irmão mais velho por ser um chato, ele podia ter culpado o pessoal que comeu, bebeu, dissipou, consumiu tudo junto com ele, dizendo, poxa, pensei que alguns deles pelo menos eram meus amigos, ou que algumas daquelas muitas mulheres que eu contratei tivesse se afeiçoado a mim e dito, olha, tá acabando, é melhor você parar, guarda um pouco pro teu futuro. Mas ninguém me disse nada, a culpa é desses caras que não sabem nem se alegrar com quem está pagando a conta e transferem a responsabilidade. O auto-vitimado é uma coisa horrorosa, é o prato que o diabo adora, é o do ser auto-vitimado. Aí ele podia ter culpado os cidadãos daquela terra também, como tem gente que faz.
Vim parar também num país desgraçado, que na hora em que as coisas ficaram ruins, ninguém me deu a mão. Não tem ninguém humano. Não tem ninguém com empatia nessa terra. Como eu também estou cansado de ver acontecer, e não há solução para essa pessoa que caiu nesse nível também de dissolução psicológica a ponto de não conseguir fazer nenhuma leitura crítica acerca de si mesmo. Ninguém lhe dava nada. Mas a bênção desse rapaz é que ele podia ser um idiota, mas ele não cometia esse abuso, porque a autovitimização é nojentamente abusiva. Em 99% dos casos é abusiva. Tem pessoas que são vítimas porque foram desde indefesamente na existência vilipendiadas, abusadas, maltratadas e usurpadas de tudo que possuíam. Mas você observe que na vida real, em geral, essas pessoas que sofreram inocentemente não se tornam autovitimadas. Essa é que é a grande manifestação paradoxal. Eu também observo nas estatísticas de meio século de observação da existência que muitos desses que foram desde a mais tenra idade abusados são justamente aqueles que se levantam, se põem de pé, não olham para as circunstâncias, nem para os pais que tiveram ou que não tiveram, nem para as ajudas que deveriam ter tido e não lhes chegou, nem para os abusadores, nem para nada, se levantam e vão à luta e vencem. Agora, os autovitimados, em geral, são esses que existiram sob domos e proteções e bolhas. São esses seres que não se prepararam para trabalho, para nada, só para gastar, despender, para consumir, só para possuir, não para o esforço de quem trabalha e conquista alguma coisa. Os seres mais autovitimados, em geral, são aqueles que viveram dentro de uma bolha e quando a bolha é estourada, como foi aqui o caso desse rapaz, na mesma hora eles começam a tentar achar culpados globais, culpados circunstanciais, culpados relacionais, culpados nas figuras parentais, culpados para todos os lados e não se enxergam. Esse indivíduo, nem Deus consegue ajudar, é o que Jesus diz, quando compara aqueles religiosos que reclamavam por tudo, que não gostaram de João Batista porque jejuava muito, e não gostavam de Jesus porque era feliz, alegre e convivia com todos. Jesus disse, olha, gente como vocês, nem Deus consegue ajudar. Porque vocês estão de mal com todas as soluções possíveis e para encontrarem soluções é necessário que a gente enxergue a nossa parte no processo. Eu só consigo encontrar soluções para a minha vida quando eu enxergo a minha parte nos processos. E aqui no caso dele, não havia parte a ser compartilhada com mais ninguém. Todas as iniciativas, decisões tinham sido usufruto do livre-arbítrio dele. E graças a Deus, esse indivíduo não tentou fazer nenhuma projeção para ninguém, nem tampouco para Deus, como eu vejo gente fazendo também Deus. Por que que Deus permitiu? Por que que Deus consentiu? Deus não é Deus, Caio? Deus não é bom, Caio? Se Deus é Deus e se Deus é bom, por que que Ele não me impediu? Por que que Ele não quebrou a minha perna na hora que eu ia sair de casa? Por que que Ele não me aleijou
de modo que enquanto eu estivesse aleijado por muito tempo, eu viesse a pensar e ele mesmo tivesse impedido que essa tragédia me acontecesse. Afinal de contas, eu sou tão inexperiente, eu cresci dentro daquela bolha, não estava acostumado com o mundo, nem com a terra distante. Cadê Deus? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Não vai dizer que você não sabe do que eu estou falando. Você sabe exatamente do que eu estou falando, porque boa parte de vocês faz exatamente assim quando as coisas dão errado. Onde estava Deus? Por que ele não me esbofeteou, não me quebrou, não me aleijou? Por que ele não me impediu? Ah, pelo amor de Deus, acorda, meu irmão. Aí, pois bem, graças a Deus, no caso desse moço, ele saiu lendo as circunstâncias, foi vendo que algumas coisas ele patrocinou e outras coisas foram circunstâncias e conjunturas que independeram dele, como a fome global, como a escassez para todos, mas que a culpa e a responsabilidade era dele, que saiu de casa com uma fortuna e em pouco tempo se esvaiu de tudo, porque dissipou tudo, porque entrou em dissolução, porque gastou, porque acabou. E ele não transferiu para ninguém a responsabilidade do que fez. Minimamente essa dignidade ele manteve no coração. Que foi o que o salvou. A única coisa que, concernentemente a mim e a você, como seres humanos, pode iniciar o processo da nossa salvação é a nossa própria responsabilização. Eu vejo gente assim que quer posar de inteligente, de filosófica, de não sei o quê, mas eu vou ouvindo o que eles têm a dizer. No fim, todo mundo culpa a Deus. Culpa a Deus. Deus, mas por que isso? Por que Deus não impediu? Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, se ele sabia de tudo, podia tudo, entendia tudo, estava presente em tudo, por que ele consentiu que eu fosse livre? Praticamente gostariam que nessas horas, e só nessas horas, nunca antes, só nessas horas, depois que se arrebentaram por inteiro, é que eles gostariam que Deus os tivesse criado com uma programação, um algoritmo de um robô que fizesse só o que estava programado, só nessa hora. Mas se isso tivesse de fato acontecido com eles e um dia eles tivessem tido um pequeno lampejo do significado de ser livre, do exercício do livre-arbítrio, e eles não tivessem essa qualificação dada por Deus de arbitrar a própria liberdade, eles ficariam com ódio desse Deus que os criou programado dentro de uma cadeia algorítmica para fazerem só o que estava planejado. Então são pessoas que tanto faz como tanto fez. É gente que, quando me chama para discutir um tema dessa natureza, eu digo, não vou não. Você tem razão. Não importa para que lado se converse, você tem razão, como eu já disse a vários. Viva com a sua razão. A culpa é de Deus mesmo, a culpa é do mundo, a culpa é de toda a sociedade, a culpa é da existência. Você já nasceu com créditos que não lhe foram trazidos. A culpa é de tudo mais. A culpa é dos anjos que não te socorreram. A culpa é de quem você queira que seja, porque com você sempre será assim, sempre haverá transferência, você nunca vai se enxergar, portanto você nunca será salvo de si mesmo. Nem da sua situação. Eu espero que para alguém essa palavra que na minha boca é uma repetição, esteja sendo útil para alguém, de algum modo e de alguma forma. Mas graças a Deus, esse indivíduo não fez essa transferência para ninguém nem para coisa alguma. Ele olhou, ponderou, avaliou e falou: a responsabilidade é toda minha, por qualquer que seja o ângulo, o aspecto ou o prisma da visibilização
a responsabilidade é inteiramente minha, direta e indiretamente. É tudo relacionado à estupidez por mim praticada. Se você não tiver essa capacidade de ler as circunstâncias com realismo, de não se fazer de vítima, de não ficar dando beijinho em si mesmo, coitadinho de mim, ai meu Deus, ninguém para cuidar de mim, ainda me deixaram tudo e eu gastei uma fábula e ninguém ficou, ai, como está entupido de gente em volta de nós. Não tem jeito para essas pessoas, não há o que se possa dizer, não há instrução que se possa trazer, não há ensino que se possa conceder, não há ajuda, nem mão estendida, nem braço de socorro que se possa, de fato, estender para essa pessoa, oferecer a essa pessoa. Esse tipo de gente é inajudável. Esse moço, todavia, que teve a graça de ler as circunstâncias, de ver a idiotice dele nas conjunturas, e de ver a não culpabilidade do cenário mundial e que tudo tinha a ver com o esbanjamento dele do contrário. Se ele tivesse vivido com um mínimo de cuidado, de autogestão, ele iria atravessar a fome e as circunstâncias que vieram para todos, e alguns estavam vencendo. Ele só não venceu porque se derrotou antes da calamidade chegar. Ele era a sua própria calamidade. Quando o indivíduo não enxerga que ele é a sua própria calamidade, aí fica muito difícil ajudar essa pessoa. Graças a Deus, esse não foi o caso dele, por isso ele foi ajudável. Só por isso ele foi ajudável.